Gostaria de começar esse vídeo fazendo uma pergunta pra vocês. Antes do Uber existir, quantos pobres andavam de táxi? Você aí que se lembra da época que só tinha táxi, não tinha Uber, quantas pessoas pobres tinham o poder de andar de táxi? Eu, por exemplo, nunca vi nenhum pobre andando de táxi se não fosse alguma emergência assim profunda, porque era muito caro andar de táxi. Sempre foi muito caro andar de táxi. Táxi era transporte de luxo. Na época era um transporte de elite. Não era qualquer um que andava de táxi. O pobre mesmo andava de mototáxi, com o solzão no lombo. Aí veio o Uber pro Brasil e mudou toda essa história. O Uber barateou o transporte confortável, onde qualquer pessoa poderia pegar um Uber. Inclusive teve, né, uma briga entre o Uber e o táxi aí, né? Vocês se lembram, eu acho. Até porque para ter um táxi não era tão simples assim. Por isso que o custo era alto. E como que você virava um taxista? Precisava desembolsar de 80 a 160 mil reais, mais um capital de giro de 3% para você poder ser taxista, para você poder ter o alvará de taxista. E aí o que acontecia no Brasil? Grandes empresas, né, mafiosas, que tinham esse alvará, né? Grandes empresas tinham esse alvará de taxista. E aí o que elas faziam? Elas tinham vários carros, elas alugavam, né, o carro, os motoristas serem taxistas. Isso acontecia muito no Brasil. E essas grandes empresas, né, se viram aí praticamente quebradas quando o Uber veio pro Brasil, porque o Uber ele acabou com isso. Ele simplesmente destruiu aquele negócio de só rico andava de táxi. E o que fazia ficar caro o táxi era exatamente isso, pô. O cara tem que conseguir um alvará pra ter táxi. Por isso que até os carros de táxi eram mais baratos, entre aspas. Que não é mais barato. Quem é que paga 80 mil pra poder transportar pessoas, né? 80, 160 pra poder exercer essa profissão. Aí entrou agora o governo do amor. O governo do amor que ajuda o pobre, que ama os pobres. E aí o que o governo do amor quer agora? Quer que você, que é pobre, fudido, ande de novo de mototáxi. Vixe, ok, vem ali. Boa tarde, irmão. Me leva ali no centro. Aí não, professor. O amortecedor da moto não vai aguentar nós dois, não. Ô, moço, não faz isso não. Me leva lá, eu te pago mais caro. Eu tô atrasado. Tá bom, bom. Ô, irmão, tem como você me levar lá perto do Menino Matheus? É, companheiro, aí não é uma corrida não, é uma viagem. A televisão de mais de 50 a 40 reais. É, não tem jeito, né? Então partiu. Nada contra os mototaxistas, mas é lógico que é muito mais confortável você andar de Uber. E aí o que aconteceu? A Justiça do Trabalho multa o Uber em 1 bilhão e manda a empresa registrar motoristas. É óbvio que o Uber não vai pagar esse 1 bilhão e muito menos registrar os motoristas. Olha isso aqui, cara. A Justiça do Trabalho decidiu que a Uber deverá registrar em carteira todos os seus motoristas ativos. Cara, acho que são mais de 500 mil a 1 milhão de motoristas. É impossível registrar todo mundo. Aí imagina todo mundo decide entrar na Justiça do Trabalho contra o Uber. O que ia acontecer? Fica inviável para a empresa. Ainda mais uma empresa que tá no prejuízo. Olha lá, Uber registrou o prejuízo anual de 9 bilhões de dólares. Sendo que há um ano atrás o prejuízo foi só de 496 milhões. É uma empresa que já tá no prejuízo já. Como que uma empresa vai registrar um monte de pessoas que podem entrar contra ela? Ela já tá no prejuízo. Ainda tem que pagar 1 bilhão ainda. É totalmente inviável isso. É totalmente assim, ó. Sai daqui, sai do Brasil, Uber. Pega o Uber e vaza daqui. É basicamente isso que estão tentando fazer. Mas a gente já vai entender o porquê, calma aí. Aí vai ter uma pena de multa diária de 10 mil reais para cada motorista não registrado. Não, é tipo assim, estão realmente arregaçando mesmo. Eles querem que o Uber realmente vaze do Brasil. Olha lá, Uber poderá recorrer da decisão, informou a Agência Brasil. Segundo a sentença, a plataforma digital deverá registrar os motoristas dentro de 6 meses após o trânsito em julgado da ação. Ou seja, após o julgamento de todos os recursos. Na ação, o MTPSP afirmou que teve acesso aos dados do Uber e demonstrariam o controle da empresa sobre a forma como as atividades dos profissionais deveriam ser exercidas, que configuraria relação de emprego. Imagina, vamos supor que o Uber vai lá e decide assinar a carteira de todos esses motoristas. Aí o motorista fala, bom, acho que eu vou ganhar mesmo pra ficar tomando água fresca aqui na sombra. Aí estaciona o carro dele na sombra, fica tomando água fresca e vai ganhar o dinheiro dele, a mesma coisa. Não tem sentido isso, porque o Uber ganha por viagem. Como é que o cara vai registrar um trabalhador que ganha o tanto que trabalha? Não existe isso. Cara, então ele pode estacionar o carro dele e ficar ganhando dinheiro sem fazer nada. Porque o Uber, ele ganha o que trabalha. Não tem sentido nisso. Não tem sentido fazer isso. Aí você se pergunta, por que eles querem tanto ferrar o Uber assim, Gustavo, no Brasil? O Uber já disse que vai sair do Brasil. Falou assim, ó, não, com essas condições aí vai ser impossível operar no Brasil, né? E aí... Adivinha o que aconteceu? O Marinho disse, se o Uber quiser sair, a gente chama os Correios para substituir.
Ai, o Brasil é uma piada mesmo, bicho. Esse vídeo foi um dos primeiros que eu gravei aqui no canal, que eu sabia que essa bomba ia estourar uma hora. O ministro do Trabalho afirmou que se a Uber quiser deixar o Brasil devido à proposta de regulamentação do serviço por aplicativos, o governo federal pode chamar os Correios para substituir a empresa norte-americana. Ó, o Correio, ó, grande. O Correio, eu fiz uma compra no Correio, demorou 40 dias pra chegar. Você imagina o cara liga lá pra fazer uma corrida, o Correio vai demorar 40 dias pra chegar na tua casa pra fazer a corrida. Você liga e fica lá 40 dias esperando o Correio vir te buscar. As declarações do juiz Marinho, do Partido dos Trabalhadores, foram dadas em entrevista ao jornal Valor Econômico. Posso chamar os Correios, que é uma empresa de logística, e dizer para criar o aplicativo e substituir. Aplicativo se tem aos montes no mercado. É. E a frota? Cara, o Correio vem entregar a encomenda de bicicleta. Como é que os caras vão substituir o Uber? É insano o que tá acontecendo no Brasil, velho. É insano. Lá a fala do ministro foi no contexto de uma provável mudança na legislação trabalhista, com a regulamentação da situação vivenciada hoje pelos trabalhadores de aplicativo, que não têm direitos garantidos pelo CLT. Lá eles querem que os caras virem CLT. Outra coisa também, quem trabalha de iFood, entrega de aplicativo, também vai ficar sem emprego. Por quê? Porque eles vão obrigar os iFoods, os aplicativos a registrarem as pessoas. Isso é inviável. Fazer isso para pessoas que recebem pelo tanto que trabalham. Eu acredito, de verdade, que um Uber ganha mais que um salário mínimo. Eu acredito também que um entregador de iFood ganha mais que um salário mínimo. Eu acredito. Se tiver algum aí, pode comentar aí se você ganha mais ou menos do que um salário mínimo. Você pode ter relações que caibam na CLT ou que se enquadrem. Por exemplo, no cooperativismo. Aliás, o cooperativismo pode se livrar do iFood, da Uber, porque aí nasce como alguma coisa que pode ser mais vantajosa, especialmente para os trabalhadores. Esse é o problema, gente. Como é que vai ser vantajoso para o trabalhador e vantajoso para o empresário ao mesmo tempo? Não tem como no Brasil isso. No Brasil é o seguinte, a empresa passa para o trabalhador aquilo que é passado para ele. As condições de operação de uma empresa no Brasil já é complicado, já não é fácil. Engraçado é que sobre o alvará dos taxistas lá, ninguém fala nada sobre as condições de trabalho dos taxistas que eram contratados para trabalhar para empresas que continham o alvará, que alugavam carros e trabalhavam em condições extremas, né? Tinha que alugar um carro e conseguia ainda transporte em um valor absurdo. Isso ninguém fala. Isso aí pode ter. A máfia do táxi pode continuar existindo. E é isso que eles querem que volte, pelo visto. Aí o que acontece? Muitas pessoas do aplicativo Uber, né? Muitas pessoas que trabalham no aplicativo vinham reclamando do repasse, que é normal reclamar. Mas tem que entender também que uma empresa no Brasil é muito difícil de continuar operando por causa dos impostos, das taxas, de tudo que eles fazem com a gente. Então, os dois estão num beco sem saída, tanto o trabalhador quanto o Uber. Agora realmente foi o checkmate. Se você é Uber, vai ter que vender o carro, comprar uma moto e virar mototáxi, porque é a regressão. O Brasil vem regredindo. O Brasil é a regressão do Brasil. Faz a letra do amor aqui, ó. Ame mais. É muito triste ver o país regredir dessa forma. O mundo inteiro evoluindo, né? Essa liberdade que as empresas estão tendo, empresas de aplicativos, né? Uma nova evolução. O mundo evoluiu, né, gente? O cara pediu hoje um Uber no aplicativo, qualquer pessoa poder andar de Uber. Aí no Brasil não, essa evolução não pode acontecer. Inclusive o Luiz Marinho, ele disse que lá na Espanha isso aconteceu e deu certo, né? Só que o Uber contestou. Durante a discussão regulatória daquele país, a Uber divulgou estimativas sobre o impacto das medidas e apontou a contrariedade dos próprios entregadores com a regulação. Ou seja, os próprios entregadores lá na Espanha estavam reclamando dessa nova regulação, que foi aplicada na Espanha, que levou à migração forçada de muitos profissionais para o modelo de operadores logísticos sem cadastro de direito nos aplicativos. Reduziu o número de pessoas trabalhando na atividade. A Uber continua suas operações na Espanha e tem apresentado ao governo os problemas identificados na implementação da regulação. Ou seja, na Espanha o Uber só não saiu ainda porque provavelmente as condições de ter uma empresa na Espanha, as condições de trabalho dos empresários na Espanha é muito melhor que a do Brasil. Provavelmente pode ser isso. Agora, uma empresa que já está endividada, fica inviável para os caras pagarem 1 bilhão e ainda registrarem aí mais de 500 mil a 1 milhão de carteira. Isso é ridículo. Em nota, a Uber disse que irá recorrer da decisão. A Uber esclarece que vai recorrer da decisão proferida pela 4ª Vara do Trabalho de São Paulo e não vai adotar nenhuma das medidas elencadas na sentença antes que todos os recursos cabíveis sejam esgotados, diz o comunicado. A Uber ressaltou que tem convicção de que a sentença não considerou adequadamente o robusto conjunto de provas produzidas no processo e que a decisão se baseou em posições doutrinárias já superadas,
inclusive pelo Supremo Tribunal Federal. Ou seja, o Uber tá lutando aí contra a justiça brasileira para tentar se manter no Brasil e manter as pessoas empregadas. Porque se caso isso acontecer, eu acredito que muitas pessoas vão ficar desempregadas, muitas pessoas que também perderam o emprego, que têm um carro em casa, por exemplo, e queriam virar Uber, né, queriam, né, continuar ganhando aí seu dinheiro, não vão poder mais fazer, vão ter que comprar uma moto, a mototáxi, regredir ou pagar um alvará de 80, 160 mil reais para poder ser taxista. E aí? Ou alugar um carro de uma empresa grande que já tem esses alvarás disponíveis. E ser um motorista dessa empresa de táxi. Eu acho que é o que eles querem que volte a operar no Brasil. Táxi ser um transporte de luxo, que é o que sempre foi. Sabia que o governo do amor não ia suportar ver pobre andando no conforto. É difícil, né? Fazer o pobre conhecer o que é o conforto. Agora o que resta para as pessoas mais simples e mais pobres é sol no lombo e provavelmente, né, o retorno dos motoboys. Os motoboys não vão mais cobrar aquele preço que eles cobravam antes, que era R$5, né? Os mototaxistas, né? É o retorno dos mototaxistas. Provavelmente agora você vai ter que pagar de 15 a 20 conto para andar com o sol no lombo, sem conforto nenhum. Olha, eu não sei nem o que dizer. Eu não sei se eu espero isso mesmo do Brasil. Eu só sei de uma coisa: se você é Uber e fez a letra do amor, sinto muito. Você só tá colhendo aquilo que você plantou. Porque nesse país agora ele só tá funcionando à base do Estado. O Estado quer tomar conta de tudo, como eu mostrei pra vocês. O Estado já quer roubar a Uber pra eles. Acho que o Estado só pega caneta? Não. O Estado pega o aplicativo pra eles também. É isso, meu amigão. Você aí que tinha um emprego, por mais que você tava reclamando aí do seu salário, antes ter um salário do que não ter, né? No Brasil, infelizmente, é assim que a gente tem que pensar. Ah, nosso salário é bom ou é ruim? Antes ter do que não ter. É assim que você já tem que começar o pensamento. Agora, tu chora pelo seu salário, amanhã tu pode estar chorando de estar sem o salário. Ah, e o cara que vai trabalhar no Uber tem que entender também que isso é um trabalho independente. Não é um trabalho de CLT. Ele tem que entender que ele tá entrando em um trabalho independente, que ele vai prestar serviço para uma empresa, que ele tem que abrir um MEI, uma empresa de prestação de serviço. Não, parece que o brasileiro realmente sempre adora dar um tiro de bazuca no pé, né? E os taxistas devem estar comemorando uma hora dessa, né? Parabéns, taxistas, vocês vão voltar com tudo. Beijo, fica com Deus. Espero que vocês tenham entendido o que tá acontecendo aqui nesse país maravilhoso. 1 bilhãozinho de amor pra vocês. Espero que o amor tome conta da vida de vocês e que transporte vocês também, né? Espero que você ligue pro correio e ele demore aí pelo menos umas 10 horas pra te buscar. Beijo, fui.